Você que tem nos acompanhado nos áudios diários, nós queremos te enviar um grande abraço. Hoje, de forma muito especial, nós estamos comemorando 10 meses de produção. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem nos possibilitado organizar, abençoar, alimentar você, nos alimentar também. Agradecer a você, a sua igreja, a sua família, pela caminhada, pela parceria e companhia e por tudo que nós temos construído ao longo desses 10 meses juntos. Muito obrigada. Aqui é a palavra da pastora Betinha, agradecendo, bendizendo ao Senhor por termos conseguido chegar até aqui. Não poderíamos ter um texto mais extraordinário do que esse texto bíblico que escolhemos para dar continuidade ao novo de Deus que nós temos celebrado em 2022. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, quando ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos aqui um texto que vai falar sobre percepção natural, carnal, como é utilizado nas expressões, e também a percepção espiritual, que é a revelação do Espírito de Deus, que revela, que discerne e que, acima de tudo, ensina ao homem espiritual como ter a mente de Cristo, caminhar com essa renovação da mente que nós temos insistido, que nós temos trazido e que também estamos nos debruçando pela necessidade que temos de ter uma mente como a mente de Cristo. Temos de forma bem clara no texto que acabamos de ler sobre o homem natural e o homem espiritual, sobre a sabedoria verdadeira que vem de Deus e se torna pessoa em Jesus Cristo, e temos também a ênfase que o Espírito, ele ajuda os escritores a acharem as palavras certas para transmitir os conceitos espirituais. A ênfase hoje é exatamente em duas frases do texto que eu acabei de ler. A primeira está no versículo 10, quando diz que Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quando ele vai dizer, o escritor aqui está citando uma palavra lá de Isaías 64, quando ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós
o povo de Deus, o homem espiritual, a mulher espiritual, recebeu a revelação por meio do Espírito. E no versículo 13, ele vai dizer: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, nós somos espirituais, a palavra de Deus está em nosso coração, vivemos segundo o que essa palavra determina, o que essa palavra ensina, o que essa palavra direciona e nos prepara para tomarmos boas decisões. O cristão terá a mente de Cristo se ele deixar o Espírito revelar os pensamentos de Deus por meio das Escrituras. E a outra frase que nós queremos destacar desse texto é exatamente a última frase, quando ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E pensando nessa mente de Cristo, a palavra vai nos ensinar, nos desafiar em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando ele vai nos dizer como é que o homem de Deus deve viver para a glória de Deus. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu fiz questão de ler esses 2 versículos, porque como temos a mente de Cristo, as ações da nossa vida devem ser marcadas por todas essas características que vimos aqui. O que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama e também digno de louvor para a glória de Deus, porque assim deve proceder o homem, a mulher espiritual, alimentada pelo Espírito, recebendo a revelação do Espírito, sendo conduzido pelo Espírito e discernindo as coisas espirituais sobre as coisas carnais. Eu quero já partir aqui para a conclusão do áudio desse 10º mês de aniversário, desejando demais que essa palavra possa arder em nosso coração, nos ajudando a entender o que Deus realmente deseja para a nossa vida e para a nossa condução da nossa espiritualidade. Paulo, ele ainda fala à igreja de Corinto, quando ele conclui esse texto extraordinário, ele diz no versículo 1 do capítulo 3, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Que lamentável! Paulo poder dizer àquela igreja que eram como crianças, estavam cheios de carnalidade, de ações que não condiziam com o que Cristo nos ajuda e nos ensina e nos conduz. Que nós possamos rejeitar esse comportamento e nos debruçar sobre tudo que Deus deseja fazer na nossa espiritualidade, cheio de bons frutos, bons pensamentos, de louvor e de tudo que configura verdadeiramente uma condução impecável do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos abençoe. Um grande abraço e muito obrigada por você estar conosco nessa caminhada espiritual, nessa jornada espiritual para a glória de Deus. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio um grande abraço nesse dia. Amém.